por tudo que Ele tem feito, amém? Amém. Quem tem recebido bênçãos e milagres do Senhor? Amém. Óbvio. Vou lá pedir. Eu quero transmitir nessa noite uma palavra para vocês. Eu estava lendo a Bíblia e Deus falou comigo algo que mexe muito no meu coração. Que pelos dias atuais, aquilo que a gente tem vivido sobre as mentiras, a influência da mídia, a influência das notícias. E eu quero trazer nessa noite uma palavra para vocês que se chama A Verdade de Deus e a Mentira dos Homens. Amém? Vamos orar então. Senhor, eu quero te agradecer, porque Tu és o Deus da verdade. Em Ti não existe sombra de dúvida. Tudo que o Senhor fala, tudo que o Senhor faz é verdade. E nós podemos confiar plenamente em Ti, porque o Senhor nunca mente. A Tua palavra é cumprida cabalmente. E hoje nós vivemos em dias, Senhor, onde é tão difícil confiar naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente lê. Por isso, Senhor, eu te peço, cada vez mais, o Senhor possa entrar nos nossos corações com a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E através dela, Senhor, nós podemos levar essa verdade aos outros, para que eles não sejam enganados pela malícia, pela mentira do inimigo. Ó Deus, faz de nós homens e mulheres da verdade, que transmitem a verdade que está em Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias no Salmo 12. Ali vai ter, né? Mas se você quiser guardar, pode voltar. Salmo 12. Eu quero ler 2 versículos, que é o versículo 4 e o versículo 8. Deixa eu ver. O versículo 8 diz o seguinte: os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Aquilo que eu falei para vocês, hoje o mundo, a civilização tem trocado os valores corretos pelos valores errados. E quando eu li esse salmo, eu fiquei muito impactada, porque aqui fala assim, que os perversos andam por toda parte. E quando aquilo que não presta, quando aquilo é inútil, é exaltado entre os filhos dos homens. Quer dizer, eles proclamam aquilo que é inútil. E aí no versículo 4 diz: pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Então aqui está falando o seguinte: através da língua, através das palavras, eles estão declarando que vão prevalecer. E eles ainda arrogantemente dizem: quem é o Senhor sobre nós? Quem é o Senhor da mentira? Quem é o pai da mentira? Então, através das suas ideias, dessas ideias erradas, eles vão infiltrando na mente das pessoas o que querem que seja implantado. E o que eles querem que seja implantado? O erro, o que não presta. Olha lá, aquilo que não presta,
aquilo que é inútil, aquilo que vai trazer o mal. Dizem que se uma mentira for contada muitas vezes, ela torna-se o quê? Uma verdade. Quem disse essa palavra, essa frase, foi Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda na Alemanha, na época de Hitler. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que esse homem era o responsável por trazer as ideias erradas e implantar na mente das pessoas. Qual que era a visão de Hitler? Que havia uma camada, uma porcentagem da população que era ariana, que eram os brancos legítimos, sem nenhuma mistura, e que quem não se encaixava nesse nicho ali, deveria ser destruído. E com isso ele infiltrou essa ideia, esse homem aqui que era o responsável por trazer essa mensagem, ele colocou na cabeça das pessoas arianas que quem não era dessa raça poderia ser exterminado. E com isso ele matou milhões de judeus, milhões de pessoas. Não só judeus, ele matou quem não se encaixava nesse perfil. Agora, como muitas vezes a gente assiste filmes e fica vendo assim, como que as pessoas acreditaram numa mentira dessa? Para nós parece tão claro, né? Quem aqui não tem um pouquinho de sangue negro, de sangue indígena? É Elis. Mas ó, eu te garanto que a maioria aqui tem. Quem tem um pouco de sangue negro, você sabe, é o indígena. Olha aí para trás, você vai ver que é a maioria. Se a gente tivesse nessa época lá, a gente estava lascado, hein? A gente ia lá para os campos de concentração. Graças a Deus, nós estamos aqui com toda a liberdade. E essa mentira foi escancarada como uma mentira. Eu assisti, engraçado que quando eu li esse nome, eu falei, engraçado, parece que esses dias eu assisti um filme sobre esse homem, eu assisti um filme que é a história da amante desse homem. E o cara era feio de doer, pelo menos no filme. E ela era uma mulher muito bonita, uma atriz, e ela se apaixona por ele. Por que ela se apaixona por ele? Porque ele era uma pessoa totalmente sedutora através das palavras. Então preste atenção, as mentiras não vêm travestidas de coisas feias, normalmente elas vêm com uma roupagem bonita, com uma roupagem que seduz. Até vocês, meninas, prestem atenção, e meninos solteiros, muitas vezes uma pessoa que não é da igreja tenta te seduzir através das palavras. E às vezes é um laço do diabo na sua vida. Por isso tome cuidado. A Bíblia diz que Satanás se transmuta até em anjo de luz. Quer dizer, parece tão bonitinho. Ai, parece que ela é tão boazinha, que ele é tão... Cuidado. Por quê? Porque é através das palavras, da sedução das palavras, as mentiras vão entrando nas mentes. Pode passar o próximo? Então, hoje, através das fake news, que transformam mentiras em verdades em poucos minutos, vocês sabem disso. Eu sou filha de, meu padrasto é jornalista, meu irmão também. Então, eu convivi muito em casa, onde eles falavam, não acredite em tudo que você lê nos jornais, nas revistas. Naquela época não existia internet, né? Então todas as notícias a gente recebia através de jornal, através de revistas. E meu padrasto sempre dizia assim, existe o jornalismo, né?
marrom, que é aquele que é tendencioso, que te leva para onde ele quer. Nós paramos lá em casa de assinar a revista Veja, faz tempo. Primeiro porque, além dela ser tendenciosa por uma linha política, ela também aprova valores que nós como cristãos não aprovamos. Então eu falei, eu não vou mais, eu e Cirino, assinar uma revista, dar dinheiro para quem está colocando ideias malignas na nossa sociedade. Agora muita gente assiste o jornal, lê uma revista e acredita que tudo é daquele jeito. Eu quero te falar, começa a questionar. Não aceite tudo que você ouve, tudo que você lê, tudo que você assiste na televisão como verdade. Quanto mais visualizações tem uma mentira, uma fake news, mais se parece que é verdade. Que aí a pessoa pensa, nossa, olha aqui, quantas visualizações, deve ser verdade. E muitas vezes é uma grande mentira. Ali tem um versículo que diz, quem está farto pisa, rejeita o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Hoje as pessoas estão carentes de amor, de atenção, de esperança, e qualquer coisa falsa, amarga, pode se tornar doce e verdadeira. As pessoas se veem, como eu falei, uma pessoa com uma mentira, mas uma pessoa sedutora, que vem com uma conversinha fiada, uma conversinha molinha para cima de você pode achar que é verdade. E nessa noite eu quero trazer essa palavra para que nós possamos estar atentos às investidas do inimigo. E para que nós sejamos proclamadores da verdade. Amém? Aí o outro versículo diz o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. Tem acontecido isso hoje? O que vocês acham? Os valores têm sido trocados? A distorção dos valores é algo que cada vez mais toma conta da sociedade. Os valores familiares, os valores de hierarquia, os valores de autoridade, de honestidade, têm sido destruídos cada vez mais. A família tradicional, por exemplo, pai, mãe e filhos, tem sido trocada por uma família totalmente diferente. Por exemplo, por produção independente, mães que geram seus filhos sem pais. Muitos artistas aí têm feito isso. E todo mundo aplaude, ah, que legal, olha, ela resolveu ter um filho. Mas e o pai? Será que filho precisa de mãe e pai? O que vocês acham? Pai é aquele que direciona, é aquele que orienta o filho, é aquele que traz o exemplo para o filho daquilo que ele deve seguir. E mãe é aquela que acolhe, é aquela que mostra os valores da importância de ser uma mulher, de ser um homem, de ser um pai, de ser uma mãe. Agora, hoje, a família tradicional tem mudado para 2 mães, 2 pais, produção independente. E autoridade? A autoridade, a hierarquia tem sido questionada. Filhos hoje não submetem aos pais. Se acham no direito até de dar tapa na cara dos pais. Quando eu me formei, o meu TCC foi o seguinte: filhos que matam pais e pais que matam filhos. E na época, olha, isso já tem muito tempo, né? Que eu me formei. Eu peguei casos na mídia de filhos que mataram pais, de netos que mataram avós. Uma que eu peguei, que a
vocês devem conhecer Susanna von Richthofen, que matou o pai e a mãe. Onde está a autoridade dos pais? Onde está a hierarquia, que é pai, mãe e filhos? Onde está o respeito pelos professores nas escolas? A gente tem visto aí notícias de alunos batendo, espancando professores, quebrando tudo dentro da sala. E muitas vezes eles não sabem, os professores, a diretoria, não sabem o que fazer. Porque aqueles alunos são totalmente rebeldes, sem educação. E essa educação deveria ter sido dada onde? No lar, na casa, na família. Mas se em casa eles não aprenderam a respeitar pai e mãe, por que vai respeitar o professor, gente? E mais tarde, por que vai respeitar as leis? Por que vai parar no sinal vermelho? Por que não vai subornar alguém? Porque ele aprendeu que hierarquia, que autoridade não existe. A corrupção invadiu todos os âmbitos da sociedade, desde a pessoa mais humilde até a mais alta escala governamental. Não adianta nós jogarmos toda a força no governo. Corruptos, corruptos. Quantas pessoas vai no supermercado, aí está lá, 2 produtos, um com valor, outro com outro, mesmo produto. Eu vou pegar o mais barato, né? Alguém deixa cair um dinheiro ali, você vê a pessoa, mas achado não é roubado. Você já conhece esse ditado? Gente, infelizmente o nosso país vem de uma cultura de corrupção, de levar tudo no jeitinho, de passar as pessoas para trás. É ou não é? É só o governo? Ou todo mundo quase faz isso? Agora, nós como cristãos temos que aprender a implantar a cultura da verdade. Amém? Da honestidade. Quando alguém te der um troco errado, você fala, opa, você me deu isso aqui a mais. E devolve. A pessoa vai olhar para você, isso nunca aconteceu. Isso já aconteceu comigo, eu já vi acontecer com o Cirino. As pessoas ficam chocadas, porque a maioria guarda o dinheiro. Que bom, né, que deu errado. Os homens acham que os seus conceitos estão corretos e transformam as suas verdades em lei. Nós estamos vendo aí quantas coisas que estão sendo votadas, né, pela Câmara lá, pelo Senado, pelos deputados, pelo STF, coisas que não estão encaixadas na lei, que são verdades humanas e que eles estão transformando em leis. Agora, o que é a verdade? O que é o doce? Vamos ler o próximo versículo. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são o quê? Falem alto. Verdadeiros. E todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, nada de corrupção. São mais do que muito ouro depurado. E são o que? Mais doces do que o mel e o destilar dos olhos. Quer dizer, a palavra, o juízo, o temor do Senhor é verdade, é doce. Os preceitos do Senhor são verdadeiros e justos. Por quê? Porque Deus é a verdade. E o que vem de Deus é verdadeiro, não é mentiroso. Em João 14,6, Jesus disse algo que a gente sempre fala, né? Eu sou, leia ali para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para chegar a Deus, nós temos que ir por intermédio de quem? De Jesus. E para isso nós temos que ser o quê? Verdadeiros. Porque Jesus é o caminho, mas Ele também é a
verdade e a vida. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então Jesus veio nos mostrando que Ele era a graça, que Ele era a salvação, o perdão, a bondade de Deus. Mas também Ele é o que? A verdade, que são os deveres, que é a verdade moral e religiosa. Aí diz assim também: porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por quem? Por meio de Jesus Cristo. Então Jesus, Ele encarna ao mesmo tempo a graça, a salvação e a verdade, os preceitos de Deus. E como eu falei, verdade é o contrário de quê? Mentira. De transformar o doce em amargo e o amargo em doce. Prevenção anticoncepcional pode ser um eufemismo para aborto, matar bebês. Ah não, é só uma prevenção e tal, né? A pílula do dia seguinte é também uma forma amena de resolver o problema, de resolver a questão. Muitas vezes de uma vida promíscua. A pessoa já pensa: ah não, se eu engravidar tem a pílula do dia seguinte. Tranquilo, né? Matar pessoas. Uma vez eu fui convidada aí num canal de televisão para debater sobre isso. E eu falei assim: interessante, a mãe tem o direito de abortar, porque ela é uma cidadã. Agora o bebê que está na barriga também é um cidadão. Ele não tem direito à vida? Só que ele não fala, só que ele não grita. As mulheres que querem aborto estão aí nas ruas gritando, levantando plaquinhas, né? Digam sim ao aborto. Agora os bebezinhos, quem vai clamar por eles? Nós. Amém? Porque nós cremos na verdade. E aquilo que eu falei, nós devemos ser os proclamadores da verdade. Para Deus o aborto sempre será errado, sempre será ilegal. Agora, o que vem de Deus é precioso e doce. Deus não age com mentiras, com engano. Quem que é o pai da mentira? Vamos ver lá o versículo que a gente já conhece bem, próximo aí. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou onde? Na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí em 2 Tessalonicenses diz o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Tem muita gente aí falando que está fazendo sinais e milagres. Tem muita gente que faz cirurgias espirituais, só que são enganos do inimigo. E aí continua assim: e com todo engano de justiça aos que estão perecendo. Por quê? Porque não acolheram o quê? O amor da verdade para serem salvos. E por este motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então o diabo é o pai da mentira, e ele induz as pessoas ao erro, à injustiça. Agora, ou se acredita na verdade, no amor da verdade, que é Deus, que traz a salvação, ou se acredita na mentira de Satanás, que traz a condenação. Não dá para ser metade verdadeiro, metade mentiroso.
ou se é uma coisa ou outra. Não existe meia verdade. Amém? Amém. Olha o que Milor Fernandes disse: o perigo de uma meia verdade é você dizer exatamente a metade do que é mentira. Entendeu? E aí o Bibi Rossini, ele disse: meias verdades são mentiras inteiras. Quando Saul desobedeceu a ordem de Deus, ele tentou usar uma meia verdade. Vamos ver o texto bíblico. Olha aqui que Deus tinha falado: Samuel, vai e ataque os amalequitas, destruindo o quê? Totalmente. Leiam bem alto. Totalmente aquilo que eles tiverem, não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Os amalequitas eram os inimigos do povo de Deus, e eles estavam prontos para destruir o povo de Deus. Então Deus, quando enviou o rei Saul e os guerreiros para guerrear com os amalequitas, ele disse: vá e ataque e destrua totalmente aquilo que eles tiverem. Às vezes você pode falar: nossa, meninos e crianças de peito também? Também. Por quê? Porque meninos e crianças de peito crescem e eles vão se tornar similares aos adultos. Quem já viu o treinamento aí dos terroristas? Crianças de 5 anos já empunhando uma metralhadora e aprendendo que aquele que não segue a doutrina deles é inimigo. Aí, no versículo 9, o que diz? Mas Saul e o povo pouparam a Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. Bom para quem, gente? Bom aos olhos de quem? E a isso não quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa sem valor e desprezível, destruíram. Quer dizer, ali diz que eles olharam e aquilo que parecia bom, eles falaram: não, isso aí não vamos destruir, não. Agora, o que Deus tinha mandado? Totalmente, destruir totalmente. Destruir totalmente. Por isso que eu falo que muitas vezes a mentira vem de uma forma sedutora para enganar a mente. Por isso que nós temos que estar fixados aqui na palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade. Quando você tiver dúvidas, recorra à palavra de Deus, recorra ao seu líder, recorra ao seu pastor, porque o inimigo gosta de nos enganar. Aqui Saul olhou e falou: ah não, isso é muito bom, para que eu vou destruir, né? Pode passar. E aí quando ele encontra Samuel, olha o que ele diz: que você seja bendito ao Senhor, executei, cumpri as palavras do Senhor. Ele tinha feito isso, gente? Aí Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que estou executando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois. O povo. Agora, quem era o rei do povo? Quem era o líder do povo? Quem deveria liderar esse povo? O rei. E aí ele ainda quis dar uma justificativa espiritual. Ele disse assim:
O povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrifícios, oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Isso é uma meia-verdade. Ele destruiu totalmente aquilo que ele achou que não prestava. O que o povo achou que era bom, ele segurou. E aí ele falou, não, é para fazer sacrifício ao Senhor, é uma coisa espiritual. Então você, né, vai lá, faz uma coisa errada, aí você chega no seu pastor, né? Ai, sabe o que é, pastor? Ai, aquele meu amigo lá me chamou para ir lá, sabe? Eu bem que eu não queria ir, mas ele insistiu tanto que eu acabei indo. Ah, sabe, pastor, eu não queria, né, ficar com a menina, mas ela insistiu tanto que eu acabei ficando com ela. Sei. É? A culpa é sempre do outro, né? Mas sabe o que é, pastor? Eu fiquei com a menina, mas nós vamos nos casar. Então Deus vai abençoar. Aí dá uma justificativa bem espiritual. Não adianta dizermos que obedecemos a Deus pela metade e ainda tentar colocar a culpa no outro, né? Agora, Deus havia pedido esses sacrifícios? Deus queria sacrifícios dos melhores, dos bois e das ovelhas? Não. Agora, olha que interessante, pode deixar lá. Olha o que significa Agag. Que ele, olha que coisa, ele pode até ter matado as pessoas, mas o que ele deixou? O rei dos amalequitas. O nome dele era Agag, que significa eu superarei o topo. Quem que está no topo? Quem está acima de tudo? O que Agag queria dizer? Eu vou superar tudo, inclusive Deus. E Saul preservou a vida desse homem. Aí no próximo versículo, olha que coisa, aí Deus fala bem firme. Porém Samuel diz, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que não obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E ouvir é melhor do que a gordura de cordeiros. Porque rebelião é como pecado de feitiçaria, obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Gente, muitas vezes a gente pensa assim, não, mas isso não é uma mentira. Isso eu só estou omitindo a verdade. Às vezes, né, alguém liga, você está cansado, aí você fala assim, fala que eu não estou. É uma mentira. É melhor você falar, fala que eu estou cansado e que depois eu ligo para essa pessoa. Amém? Amém. Por quê? Porque aqui fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes a gente acha assim, mas eu li a palavra, mas eu orei, mas eu fui no culto, mas aí na hora que o pastor te dá uma orientação, essa orientação aí, eu acho que não é de Deus não, acho que o pastor está equivocado. Ele falou que eu tenho que bater minha meta, mas a meta é muito alta, para que bater essa meta? Importante é a gente, né, ir lá na celebração. O pastor falou que eu tinha que trazer uma visita no culto. Mas para quê? Eu quero encontrar meus amigos lá na igreja. E ouvir é melhor do que gordura de carneiro. Nós temos que aprender a ouvir os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos bispos. Amém. Nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus. Nós temos que aprender a ouvir a pregação de Deus. Nós temos que aprender a ouvir o louvor a Deus.
Amém? Amém. Não adianta nós tentarmos dobrar Deus, dobrar nosso líder, porque Deus gosta e aprova somente a verdade. Amém? Aí em Mateus tem um versículo bem simples: que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem de quê? Vem de quem? É muito claro, o versículo não tem jeito de tentar enrolar Deus. Deus fala é sim, sim, é não, não tem talvez. Se é sim, é sim, se é não, amém? Porque o que não diz a verdade plena e absoluta vem do maligno. Forte, né? Agora, se você tem uma clara orientação de Deus, não tente distorcê-la, mas obedeça plenamente, amém? Plenamente. Se o seu líder, se o seu pastor falou, olha, você deve fazer isso, é uma direção de Deus para a sua vida, não tenta distorcer, dá um jeitinho igual o brasileiro. Eu cito no meu livro, Os Olhos de Ló, as consequências que Abraão teve ao levar seu sobrinho consigo ao sair de Ur. No versículo próximo diz o seguinte, foi isso aí que eu falei no livro, pode passar. O Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Abraão levou o sobrinho. E eu até pergunto no livro, sobrinho é parente? Sim ou não? Sim. E ali o que Deus tinha falado? Saia da sua terra, da sua parentela. Como Ló era cuidado por Terá, que era o pai de Abraão, porque o pai dele tinha morrido, que era Arã, Abraão se viu na obrigação emocional de levá-lo consigo. Mas Deus havia dito para não levar parente. Preste atenção, os laços emocionais muitas vezes nos afastam da verdade de Deus. Pessoas podem ser laços na sua vida. Pode ser até um familiar seu, que pode estar te induzindo ao erro. Cuidado. A verdade de Deus tem que ser mais importante do que qualquer laço emocional. Amém? Só através da obediência plena nós teremos bênção total. Quem quer ter bênção total? Quem tem orado e pedido para Deus abençoar? Para a gente alcançar as bênçãos, nós temos que ter uma obediência plena. Amém? As promessas, Abraão só recebeu as promessas de Deus novamente, sabe quando? Quando ele separou de Ló. Aí Deus novamente falou com Abraão e falou que ia dar toda a terra para ele, que ia abençoar as gerações dele. E enquanto ele estava com Ló, Deus fez silêncio. Deus é muito interessante, né? Deus fez silêncio. Deus falou, bom, não está me obedecendo, eu vou esperar a hora certa de voltar a falar com Abraão. Então, Números 23, 19, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus não pode mentir. Aquilo que ele prometeu antes dos tempos eternos. Então, nós podemos ter uma confiança plena em Deus. Aquilo que ele prometeu, ele vai fazer. Amém? Aquilo que ele disse para você, ele vai cumprir. Ah, Bispo, mas já faz um tempo que eu orei, já faz um tempo que Deus falou. Deus vai agir na hora certa, no tempo certo, amém? Às vezes nós achamos que a hora certa é uma hora X, mas Deus, ele tem o tempo certo para agir nas nossas vidas.
Eu e Cirino passamos períodos na nossa vida de muita dificuldade financeira, de muita dificuldade até no relacionamento, no casamento. Mas hoje eu entendo, Deus queria nos ensinar. Se nós tivéssemos prosperado naquela época, nós não daríamos o devido valor àquilo que Deus nos desse. Hoje, hoje eu posso dizer que eu tenho uma casa, eu tenho um carro, e eu sei que isso não é nada, que isso não é a coisa mais importante do mundo, que a coisa mais importante do mundo é a palavra de Deus, é a comunhão com Deus, é a igreja, são os irmãos, é a minha liderança, amém? Amém. Isso é o mais importante. Então, acredite no que Deus prometeu. E aqui diz assim, eu li para vocês que nós temos que ser homens e mulheres da verdade, da palavra do amor da verdade, que é a salvação de Deus. E homens e mulheres que sempre dizem, que sempre agem com verdade, porque nosso Pai é Deus, o Deus da verdade. Como eu falei no início, o mundo está cheio de mentiras, está cheio de enganos. Quem vai trazer a verdade para o mundo? Quem? Estou te perguntando. Quem vai trazer a verdade para este mundo? Eu. A igreja. Fala, eu. Não é meu amigo, meu colega, não. Não é o pastor, não é o bispo Cirino, não. Fala, eu. Você é um proclamador da verdade. Amém? Não tenha medo de confrontar a mentira. Deixa eu falar aí, cadê os adolescentes aqui? Quando a gente é adolescente, muitas vezes a gente tem vergonha de enfrentar a turma. É ou não é? A gente quer fazer parte da turma. Mas eu quero te falar uma coisa. Não tenha vergonha de enfrentar a mentira. Seja um proclamador da verdade. Quando algum coleguinha, sei lá, falar assim, mas isso aí todo mundo faz, isso aí larga de ser careta, você fala, eu não faço, porque eu acredito na verdade de Deus e não na mentira do inimigo. Amém. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Quando eu fazia faculdade, muitas vezes eu era zombada pelos meus colegas. Eu levava a Bíblia e põe em cima da carteira. Eu não ia ler a Bíblia durante as aulas, mas eu queria mostrar de que lado que eu estava. Amém? Amém. E aí aqueles mesmos colegas que zombavam de mim, quando eles estavam sozinhos, eles vinham me procurar. O que é isso aí, hein? Isso aí é a Bíblia? É verdade que aí tem umas coisas muito boas que vão ajudar a minha vida? Eu estou passando um problema, minha mãe está doente, será que você podia orar por ela? Aqueles mesmos que zombavam quando estavam juntos, quando estava sozinho, vinha procurar a verdade. Porque todos sabem que a verdade está em Deus, mesmo que resista a ela. Amém? Amém. E aí, o próximo versículo diz o seguinte, Provérbios 8:7. Porque a minha boca proclamará a verdade, e meus lábios detestam a maldade. Leia ali para mim esse versículo bem alto. Eu quero que você leve esse versículo na sua mente. Porque a minha boca bem alto minha boca proclamará a verdade, os meus lábios detestam a maldade. Amém? E Provérbios 12:17. Leia para mim a primeira parte do versículo. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Quem quer um Brasil mais justo? Quem quer justiça na sua vida? Ter um emprego onde você receba o que você merece, onde as mulheres tenham salários igualitários aos homens quando fazem o mesmo trabalho. Amém, mulheres? Eu sou totalmente a favor. Eu não acho que mulher tem que receber menos quando ela faz o mesmo serviço do homem. Amém? Amém.
favorece a justiça. Quem fala a verdade proclama a justiça, não aceita corrupção. Amém? E aí o próximo versículo: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. E aqui eu estou quase encerrando, eu quero falar para vocês. Isso aqui, quando Paulo disse, ele estava se referindo à igreja. Bispa, mas a gente mente para os nossos irmãos? Às vezes, né? Não podemos enganar nossos irmãos em Cristo mentindo, dando expectativas que não cumpriremos. O que é isso? É eu falar, por exemplo, pastor, pode contar comigo, eu estou com o Senhor, vou estar lá. Aí você não vai. E você sabe que você não vai. Isso é mentira. Você está dando uma expectativa para o seu pastor, para o seu irmão, de algo que você não vai cumprir. Ou você fala assim para o seu amigo: ó, amanhã eu passo aí na sua casa para a gente ir na célula, tá? Aí você não passa. Ah, amanhã eu vou te dar carona para ir para a igreja. Aí você não dá. Eita Deus. É igual a verdade. Agora, quando há um desentendimento, uma mágoa, nós temos que procurar a pessoa e acertar a situação. Porque muitas vezes o seu pastor vai falar assim: nossa, eu estou notando que parece que você não está falando com fulano. Tem algum problema? Não, pastor, não tem problema nenhum, está tudo bem. Mentira, não está bem nada. Teve um desentendimento, está magoado. O que a gente tem que fazer? Procurar e acertar a situação e resolver. Amém? Amém. Aí, eu quero deixar com vocês agora o penúltimo versículo. Mas, seguindo a verdade em amor, mas o quê? Bem alto, mas seguindo a verdade em amor. Como que a gente tem que seguir a verdade? Em amor. O que mais? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada um, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Você é uma parte do corpo de Cristo? Sim ou não? Sim. Sim. E aí diz o seguinte, que seguindo a verdade em amor, quer dizer, não é só seguir a verdade, é seguir a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quer dizer, nós queremos crescer na fé, na confiança, na verdade, no amor. Mas aí o que Paulo diz? Para crescer, nós temos que estar bem ajustados um com o outro. O que é esse bem ajustado? Unir estreitamente, colocar juntos diversos componentes. Sabe quando você faz o bolo? O que você pega? Farinha, ovo, pó royal, leite e vai misturando, né? No final, dá para separar ovo, farinha? Não, se torna uma massa só. E é isso que Paulo disse, que quando nós estamos juntos, nós temos que ser uma mistura que se chama corpo de Cristo. Amém? Aí ele continua, consolidado, que é agregado, que é unido. Agora preste atenção, ligado em afeição. Como que nós temos que estar ligados um ao outro? Em afeição. E aí ele fala pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação, pelo trabalho, pela eficiência de cada um, que efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor.
Você quer crescer em Deus? Você quer aprender mais da palavra de Deus? Você quer ter mais comunhão com Deus? Para isso você tem que estar unido em afeição com seus irmãos, com a igreja. Porque aí o cabeça, que é Jesus, junto com o corpo, vai crescer totalmente. Amém? Amém? E aí, vamos ver lá os últimos versículos. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Quer dizer, para se expiar a culpa, nós temos que falar a verdade. Amém? E aí a misericórdia, o perdão de Deus nos alcança. Então, queridos, eu quero encerrar essa palavra. Pode pôr o próximo versículo. Não, volta. Não, é o próximo mesmo, tem razão. Conhecerão a verdade vos libertará. Vamos ser livres de toda mentira, de todo engano e andar na verdade de Deus. Amém? Deus é o Deus da verdade. Fala comigo, Deus é o Deus da verdade. E eu vou ser um proclamador da verdade de Deus, para livrar esse mundo de todo engano. Amém? Não tenha medo de enfrentar as mentiras do inimigo. Proclame a verdade de Deus, porque Deus é o Deus da verdade. E nós somos seus filhos. E nós somos os filhos da verdade. Amém? Fique em pé agora, feche os seus olhos. Eu quero orar com vocês para encerrar.